Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. O que será que é um investidor conservador? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso com você. No Brasil, naturalmente, as pessoas são muito conservadoras, né? Mas será que você é conservador? Né? Talvez você esteja pensando, sim, Maicon, eu sou um investidor conservador. Ou talvez você esteja pensando, não sei, Maicon Lima, se eu sou conservador, ou se eu sou um investidor mais arrojado, mais agressivo. Mas então entenda o seguinte, o que é um investidor conservador? A maioria das pessoas no nosso país, investe, entre aspas, né, deixa o dinheiro parado lá na poupança. E a poupança te entrega uma remuneração desse tamanho. Por quê? Porque essas pessoas, elas pensam que elas estão sendo conservadoras, deixando o dinheiro na poupança. E eu vou provar para você hoje que não. A maioria das pessoas também no nosso país gosta de investir em imóveis. Então, vou comprar terreno, vou comprar imóveis para locação, por exemplo, né? Ou vou construir imóvel e vender esse imóvel, né? E ter um lucro com essa venda, problema nenhum. Com a poupança, problema nenhum com imóveis. Mas eu vou provar para você que existem outras formas de você investir, de você ter mais rentabilidade, mesmo sendo um investidor conservador. Isto é, um investidor que não quer perder dinheiro. E é natural que você tenha medo de perder dinheiro, até porque no Brasil nós tivemos várias instabilidades políticas, consequentemente instabilidades econômicas e consequentemente nós tivemos diversas moedas no nosso país. E nós tivemos essas diferentes moedas no nosso país justamente devido a essa instabilidade econômica, e isso faz com que o brasileiro queira ser muito conservador nos seus investimentos. Então olha só as moedas que nós tivemos desde o período colônia. Nós tivemos o réis, né, que foi a moeda do período colonial, né, até o ano de 1833, foi a moeda que perdurou aí por 303 anos. Então por isso que é muito comum a gente ouvir falar mi-réis, não é isso? Você já ouviu essa expressão das pessoas mais antigas? Só que aí já foi uma outra moeda, né? Nós tivemos também o mil-réis, né? E essa moeda, ela existiu de outubro de 1833 até outubro de 1942, ou seja, foram 109 anos da moeda mil-réis. Vamos para frente, vamos conhecer um pouquinho as moedas. Isso você tem que entender que essas moedas diferentes, até nós chegarmos no real, que é a moeda que nós temos hoje, essas mudanças na moeda, elas aconteceram devido a essa instabilidade econômica. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho. Nós tivemos, além do mil-réis, tivemos também o cruzeiro, né, que foi de 1942 a 1964. Eu acho que nenhuma dessas moedas que eu citei até agora você conhece. Mas a partir da próxima moeda, você já começa a entregar a sua idade. O cruzeiro novo, olha só, que tinha um carimbinho ali do Banco Central, né? Talvez você não conheça também, porque ela foi até 1970. Mas a próxima moeda você já deve ter visto. A moeda cruzeiro, que foi de 1970 a 1984, né? E depois nós tivemos o cruzado, de 1986 a 89, ou seja, por 2 anos. O cruzado novo, que ele recebia um carimbinho ali, né? Provavelmente o cruzado novo eu tenho quase certeza que você conhece, que foi de 1989 até 1990, ou seja, uma moeda que perdurou aí por apenas um ano, né? E ela aconteceu aí durante o governo Sarney. Então essas moedas são mais atuais e provavelmente você deve conhecer elas. Em seguida, nós tivemos o cruzeiro. O cruzeiro perdurou de 1990 até o ano de 1993. Ou seja, foram 3 anos que nós tivemos essa moeda na nossa economia. E se você quer lembrar aí, foi no governo Collor. Exatamente. Aquele que fez o plano Collor 1, né? Em 1990 e fez o plano Collor 2 no ano de 1991. Aquele plano lá que, vou usar um termo aqui mais simples, né? Mas pegou o dinheiro que estava na poupança, né? Exatamente, esse é o tal do plano Collor. Em seguida nós tivemos uma moeda de transição, que foi o cruzeiro real, né? Ela durou só de agosto de 93 até julho de 94, então só alguns meses, durante o governo aí do Itamar Franco. E foi uma transição para a moeda que nós temos hoje, que é o real, né? Então o real nós temos essa moeda desde
julho de 1994, com o plano econômico chamado Plano Real. Essas várias moedas mostram que sim, no Brasil nós tivemos pelo menos muita instabilidade econômica. E parece que deixar o dinheiro parado, né, em algum investimento, parece que não vale a pena. Por quê? Porque parece que o governo pode pegar o dinheiro, né? Muitas vezes eu falo com as pessoas sobre, por exemplo, investir em títulos públicos federais. As pessoas ficam assim, nossa, Maicon, e se o governo pegar o meu dinheiro? Então o pessoal tem um medo muito grande do governo, não sem razão. E aí o que o brasileiro faz muitas vezes? O brasileiro muitas vezes investe em imóveis. E gente, parece que é mais seguro investir em imóveis. Mas vamos entender o seguinte, eu apresentei para você várias moedas. Agora você percebe que nós temos várias empresas no Brasil, inclusive hoje muitas empresas ainda existem e elas passaram por todas essas crises econômicas. Ou seja, segundo o próprio Flávio Augusto, uma crise econômica faz o dinheiro trocar de mão. E é justamente em uma crise econômica que você, investidor, você que sabe como investir, mesmo sendo conservador, você consegue ter mais rentabilidade e sem abrir mão da segurança. Tudo isso baseado no seu conhecimento. Então olha só, você concorda comigo que empresas passaram por muitas instabilidades e mesmo assim elas faturaram milhões, faturaram bilhões de reais? Eu trouxe aqui para você algumas empresas centenárias. Vou colocar aqui na tela para você. Então todas essas empresas que estão aparecendo aí na tela para você, a Hering, a Bayer, a Klabin, a Gerdau, a Mate Leão, né, que leva o nome do fundador, né? A Droga Raia, olha só, a Droga Raia de 1905, a Malve, Pernambucanas, Batavo, Tramontina, enfim. Todas essas empresas faturaram bilhões e bilhões trazendo para a nossa moeda de hoje, de reais. E elas passaram por toda a crise econômica. Isso significa que existe uma forma de você aplicar o seu dinheiro e de você multiplicar o seu dinheiro. Se essas empresas estão há tanto tempo no mercado, isso significa que existe uma forma de captar dinheiro no mercado, no caso das empresas, através da produção, através da venda dos produtos, e existe uma forma de você multiplicar o seu dinheiro. E eu posso garantir para você que a melhor forma de você multiplicar o seu dinheiro não é investindo na poupança. Gente, deixar o dinheiro na poupança não torna você um investidor conservador. Deixar o dinheiro na poupança torna você um poupador. Deixa eu contar uma história para você entender um pouquinho mais sobre risco. Imagina que você tem 10 anos de idade. Provavelmente você já passou por essa fase. Provavelmente você já teve 10 anos de idade. Se você pegasse um carro para dirigir com 10 anos de idade, ou se você pegasse uma moto para pilotar com 10 anos de idade, qual seria o seu risco? Seu risco seria muito alto. Mas após os 18 anos de idade, quando você faz a carta de motorista, quando você faz a carteira de motorista, o seu risco fica menor. Você ainda não tem uma grande experiência, né? Porque aquele teste para você ter a habilitação não é um teste que realmente demonstra que você pode dirigir aí nas rodovias federais, dentro da cidade, que é muito movimentada. Mas com o tempo, com a experiência, a tendência, desde que você seja um motorista atento, um motorista defensivo, é você ficar um motorista melhor. Qual que é a diferença de você, né? Eu tenho 40 anos de idade, então de você que tem aí 30, 40, 50, 60 anos de idade, qual que é a diferença de você, se você dirige hoje, para quando você tinha 10 anos de idade? A diferença é a experiência e o conhecimento. Então não é o veículo, não é o carro que faz com que a operação de dirigir pelas estradas do Brasil seja mais arriscada. Mas a sua falta de experiência quando você tinha 10 anos de idade, isso sim era um risco muito, muito grande. O risco está na falta de experiência e na falta de conhecimento sobre investimentos, sobre finanças, sobre dinheiro. Quando você investe na poupança, você é simplesmente um poupador. Você não é conservador. Você vai continuar sendo aquela criança, com todo respeito, de 10 anos de idade, que não sabe pilotar a moto e que não sabe dirigir. E você deve, na minha opinião, sim, continuar sendo conservador, porém fora da poupança. O que eu estou dizendo para você é que o que vai te tornar um investidor melhor
é você traçar uma estratégia para você conquistar a sua liberdade financeira. E ninguém sabe traçar uma estratégia, assim como você traça uma rota quando você vai dirigir o seu veículo, ninguém sabe traçar uma boa estratégia sem conhecimento. Então dá uma olhadinha nessa escada do conhecimento. Quem está lá embaixo, né, quem investe sem conhecimento, é aquela pessoa que deixa o seu dinheiro na poupança, por exemplo. Ou é aquela pessoa que já tentou sair da poupança, né, aquela pessoa que está lá embaixo, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, mas ela foi lá e investiu em ações, investiu em Bitcoin, também sem conhecimento. Agora, quem está lá em cima, na escada do conhecimento, ó, lá onde eu estou passando o mouse, é aquela pessoa que sabe que o conhecimento é a chave para você continuar sendo um investidor conservador e mesmo assim conquistar mais rentabilidade. Os grandes bancos e as corretoras sugestionam para você, na verdade, eles te obrigam a fazer uma coisa chamada de análise do perfil do investidor. E a análise do perfil do investidor, ela existe para descobrir se você é um investidor conservador, se você é um investidor moderado, ou se você é um investidor agressivo. E baseado nessa análise de perfil do investidor, que eu acho que está errado, tá? Essa bandeira que eu estou trazendo aqui para vocês, baseado na análise do perfil do investidor, eles vão falar para você, olha, esses investimentos aqui são melhores para você, ou esses investimentos aqui são melhores e aqueles outros lá são piores. Mas, por que eu defendo a bandeira de que você deve ser sempre um investidor conservador? Olha só, lembra lá do exemplo do carro? O problema não está no carro, o problema está no conhecimento e na experiência, né? E no caso dos investimentos é a mesma coisa. O problema não está em investir em ações, ou investir em tesouro direto, ou investir em CDB, ou investir em LCI, ou em deixar o dinheiro parado na poupança. O problema está na experiência e no conhecimento. Você só vai ter uma experiência se você primeiro tiver o conhecimento. Eu sou um investidor conservador, mesmo mantendo metade dos meus investimentos em renda variável e metade dos meus investimentos em renda fixa. O que é renda variável? Renda variável é bolsa de valores. E investir na bolsa de valores não significa ser um investidor arrojado. Eu sou conservador. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E é isso que eu quero para você. Eu ouso dizer que o maior investidor do mundo, o americano Warren Buffett, ele é um investidor conservador, mesmo tendo uma gigantesca parcela dos investimentos dele em ações. Por quê? Simplesmente porque ele tem o conhecimento e a experiência. Então, na minha opinião, como educador financeiro especialista em investimentos, você deve continuar sendo conservador. De que forma? Buscando cada vez mais conhecimento e colocando a mão na massa, isto é, aplicando esse conhecimento nos seus investimentos, na sua vida financeira. E, gente, se você não tem uma pitadinha de renda variável, isto é, uma pitadinha, sabe, aquele tempero gostosinho que você coloca na comida? Se você não tem uma pitada de renda variável, não tem uma pitada de bolsa de valores, eu acho que é muito difícil de você buscar uma boa rentabilidade nos seus investimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala para mim aqui nos comentários se você é um investidor conservador, se você tem medo de investir. E eu quero te convidar também para participar das minhas aulas gratuitas. Toda segunda-feira eu faço uma aula gratuita de investimento aqui no canal. Para você ser avisado dessas aulas, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, investir não é tabu e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.